Podcast Londrina. Aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso estúdio podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá, boa noite! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados e convidadas para lá de especiais. E nessa quinta-feira gostosa, gente, quinta-feira abençoada, nós temos uma super convidada que eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. Você vai ter aquela virada de chave, que ela vai trazer vários insights que a maioria das pessoas querem saber, gosta de saber e tem muitas dúvidas. Mas antes de eu chamar ela, eu gostaria de pedir para você que está aqui nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita que você já está aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio, porque esse aqui é o programa do bem, é a live do bem. Então vamos juntos compartilhar, fazer o bem, compartilhar informações, ajudando outras pessoas com conhecimento, tá, gente? E todo final do mês, para você inscrito, tem sorteios para os inscritos do YouTube. E sorteios, olha, sorteios de milhões. Então, bora se inscrever aqui no nosso canal e indique esse programa para todo mundo. Clica aqui agora, compartilhe no WhatsApp, compartilha no Instagram, pelo YouTube, que vale muito a pena, tá, gente? E nessa noite, quem é a nossa super convidada aqui, ela que é referência aqui, já tive a oportunidade, né, em outros momentos, de bater altos papos com ela, uma pessoa sábia, cheia de conhecimento, que é a gente, o nome dela é francês, tá? E olha que chique, deixa eu ver se eu vou, o primeiro desafio aqui nessa noite, se eu vou pronunciar certo, tá? Que é a Françoise Flores Zanoni, ela que é advogada trabalhista. Boa noite, Fran! Adriana, eu falei que é o primeiro desafio. Ela falou, eu falei certo, Françoise, que nome chique. Na apresentação, Françoise, depois é Fran, né? O nosso bate-papo é Fran. É Fran. Mas que nome chique, eu achei bonito, achei nome forte, né? Eu gosto. Francês. É francês. Que chique. Francês o nome. Françoise. Muito obrigada, viu, Adriana? Porque é um prazer estar aqui, nosso bate-papo. Flui tão gostoso e tira tantas dúvidas que muitas vezes até por poucos detalhes você já resolve um caminho enorme, né? Eu que agradeço você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que é tão corrido, né, Fran? Ô, Fran, e pra gente começar esse bate-papo gostoso aqui, eu queria que você começasse falando um pouquinho de como foi a sua trajetória até você chegar aonde você está hoje. Bom, eu falo que é engraçado o começo, né? Quando eu estava ainda pensando no que prestar no vestibular, estava na incerteza que área seguir, fui um dia para a biblioteca da escola. E olhando, né, porque com a orientação vocacional era para eu seguir a área de humanas. Bom, que área de humanas? Fui na biblioteca, tinha então aquela parte, humanas, separado. Olhei um livro gigante, puxei aquele livrão, era CLT. E quando eu estava puxando para ver o que era CLT, um amigo meu virou, que estava na biblioteca, e nossa, Cruz, CLT? O que você está pegando o CLT? Deu? Não, nada, imagina. Guardei a CLT. Quando ele sumiu de lá, eu fiquei curiosa e folhei. Não sabia nem o que era artigo, capítulo, nada. E aí eu
me chamou a atenção. Minha mãe já tinha empresa, já era empresária, e eu sabia a dificuldade de ter colaboradores. E aquilo me chamou a atenção. Quando eu resolvi prestar direito, que me formei, né, segui a área do direito do trabalho. Fiz estágio na área trabalhista também, previdenciária, mas depois de um certo tempo, depois da maternidade também, eu resolvi empreender na área de gestão de pessoas, porque é muito ligado com a área do direito do trabalho. Eu digo que um não fica sem o outro, porque se você não administra, não faz uma boa gestão de pessoas na sua empresa, problemas trabalhistas você terá. Então, eu aprendi muito esse relacionamento da forma mais da advocacia preventiva através da gestão de pessoas, do RH. E é engraçado porque hoje eu vejo lá atrás que tudo me encaminhou para o direito do trabalho. Desde sempre a minha tendência era seguir a área corporativa. Não deu para fugir. Que legal, Fran. E hoje você está atuando direto dentro dessas empresas. Como que você atua hoje? Hoje você atua dentro de várias organizações, as empresas procuram você, como que funciona? Sim, desde que eu encerrei com a minha empresa de recrutamento, eu segui a área de consultoria jurídica, estruturando processos internos e descrição de cargos, endomarketing, todo o relacionamento interno da empresa, evitando passivos trabalhistas. Então, até o empresário. Por quê? No Brasil, a maioria das empresas são pequenas, médias empresas. Então, geralmente, o empresário fala, não, esse negócio de gestão de pessoas, RH, não é para minha empresa, porque eu sou um pequeno empresário, então deixa do jeito que está. Mas é justamente esse perfil que você precisa se preocupar, porque o empresário, ele não consegue administrar bem tudo. Ele tem que guardar a documentação muito bem, ele precisa realizar os pagamentos corretamente, se atentar a detalhes, se vai ter insalubridade, se vai trabalhar no período noturno, se o valor do piso salarial de cada colaborador está correto. Então, é difícil você verificar isso antes. Então, já começa na empresa, o colaborador, de uma forma errada. Então, digamos, uma empresa com 4 colaboradores. Se você pensar tudo antecipadamente, preventivamente, na questão de estar correto juridicamente e manutenção do colaborador, o que é manutenção? A clareza. Porque regimento interno te dá uma clareza na forma de desenvolver a sua função. Se você não coloca normativas claras, você não consegue cobrar. Se você cobra algo que o colaborador só ouviu ou ficou confuso, há ruídos na comunicação. Então, acaba tendo conflitos entre a equipe, entre o gestor. Então, é muito difícil você solucionar depois. E vai para os danos morais, e vai para aquela cobrança, para o burnout, síndrome do burnout, que poderia tudo ser evitado com manutenção correta, clareza. Ô, Fran, você falou uma coisa, né? Faz total sentido. Eu falo assim, hoje é tudo sobre pessoas, sim, né? Sim. Lidar com pessoas, eu acho que na era de hoje é um grande desafio. Acho que é um dos maiores, né? Porque são muitos comportamentos diferentes, pensamentos, culturas diferentes, sim, né? Sim. Dentro da empresa. E dentro de todas as organizações precisam de pessoas. Isso que você trouxe aqui. Tem os direitos e deveres, né? E a gente vê, é muito comum a gente ver, falar assim, mas eu fui contratado especificamente para tal cargo. E depois passa na entrevista pelo processo seletivo. Algumas empresas hoje têm essa equipe de profissional do RH e outras não, né? Às vezes, igual você trouxe. Às vezes, mas a minha empresa é pequena, é menor, a gente
gente mesmo já faz a entrevista aqui sem ter essa habilidade, esse profissionalismo, esse olhar, né, de entendimento mesmo. E aí contrata a pessoa e no decorrer falta clareza ou não é colocada ali na entrevista. De fato, claro e objetivo, qual que é a sua função, né? E você como profissional, né, no direito trabalhista, para quem está nos acompanhando, vai assistir depois, numa entrevista de emprego, ela deve ser ali, naquele momento já, estabelecer as normas, as normas claras e objetivas, ou como que funciona isso? Normalmente, o candidato, ele vai participar de um processo seletivo sabendo geralmente as descrições do cargo, a jornada, o salário. Se ele foi aprovado, vai para uma outra etapa que a empresa abre mais detalhes. Então, ela vai, na segunda etapa, então, pessoalmente com o colaborador, né, com o candidato, e detalha se há benefícios, qual que é a expectativa da empresa. Por exemplo, vamos dizer um pet shop. Então, ele vai adentrar já na questão de comissão. Se você vender tais produtos, você recebe tanto de comissão. Se você vender serviços, você recebe outra porcentagem. O que nós esperamos de você? Que trate bem tanto os animais quanto os donos. Então, é bem aliado nesse momento, através de um contrato. É no contrato de trabalho que vai estar tudo descrito, na descrição de cargos e salário, que também estará descrito, na normativa interna. Então, nesse momento, quando é apresentado, o candidato, que ainda não é colaborador, ele pode recusar também. Então, se de repente não convém, não é do perfil dele, todas aquelas exigências, ele simplesmente não dá continuidade, pode recusar. Mas por que eu falo da manutenção havendo toda essa clareza? Se você é claro nesse sentido e com treinamentos habituais, feedback. Por que o feedback? Durante a semana, quando o colaborador está desenvolvendo as funções, ele precisa saber se está dentro, está adequado ou não. Porque muitas vezes no olhar dele, ele está desenvolvendo as funções adequadamente. Aí, de repente, recebe uma advertência depois de 3 meses. Mas como? Por quê? Então, por uma questão que foi lá atrás, já não faz sentido. Isso já corre um risco trabalhista. Porque a advertência, uma sanção, uma penalidade precisa ser imediata. Então, feedback constante, semanal seria o ideal. Reuniões, dependendo do perfil, tamanho da equipe, semanal ou quinzenal, para sempre alinhando a expectativa da empresa, clareza, dúvidas e seguir juntos, para poder cobrar, exigir. O empresário tem poder diretivo perante a empresa dele. Então, ele tem o poder de criar as normas, fazer cumpri-las. Só que muitas vezes só vai no fluxo. E evitar, né? Evitando muitas situações desagradáveis. Sim. Fran, você falou uma coisa legal do feedback, tá, né? Isso é dever, né, ali dos diretores, por parte da empresa, passar esse feedback para a melhoria, né, desenvolvimento da empresa. Quando o gestor, a empresa, não tem esse hábito de passar o feedback, você sugere que daí o colaborador vá pedir ou não? Sim, o ideal é que o colaborador pergunte se há o hábito do feedback. Porque também não tem como ele exigir isso. Ele pode questionar. E nesse momento, do colaborador. Tem colaborador que não quer ouvir feedback. Por mais que ele esteja no caminho correto, ele pensa, não, eu estou certo, eu não quero saber se eu errei alguma coisa, o que eu preciso ajustar. Tem colaborador que prefere, não, então ele deixa do jeito que está. Mas a partir do momento que um colaborador está acostumado em receber feedback, ele não consegue trabalhar em uma empresa onde não tenha. Ele precisa estar muito bem engajado naquilo de senso de pertencimento.
E, inclusive, empresas pequenas, que é a maioria, como nós dissemos, eu presto esse serviço, né? As empresas, é como se fosse um RH terceirizado com consultoria jurídica. Porque é muito mais assertivo na questão dos direitos. Então, vamos lá. O empresário tem toda a questão estratégica e contato com clientes. De repente, às vezes, até ele faz o comercial. Ele não quer ficar parando para realizar o feedback ou reuniões habitualmente. Então, eu realizo para ele. Claro, primeiramente, eu faço as reuniões com ele para repassar para a equipe. Geralmente 3, 4 colaboradores. Mais que isso, interessante é que ele presencie também. Legal. Hoje, qual que é a maior demanda dos empresários, a maior dificuldade hoje que você vê nesse mundo empresarial? Sabe que encontrar colaboradores para o perfil da empresa é a maior dificuldade. Mas por que eu falo que tem como reduzir isso, essa dificuldade? Quando você tem a sua empresa muito bem clara, qual é o propósito da empresa, você atrai colaboradores com perfil. Então, se você... Hoje a tendência é muito essa, né? No RH, desenvolver essa empresa em propósito. Mas pequenas empresas que não pensam nisso, ela acaba perdendo perfis, porque... colaborador chega na empresa, mas eu não sei o que é para fazer, é muito confuso, ele verifica que é confuso. Estamos numa era de transição tecnológica e geracional. Então, a tecnologia exige também que você tenha essa facilidade com a tecnologia, né? Então, colaboradores que já não têm muita facilidade ou só querem trabalhar na área tecnológica, acaba limitando para encaixar em algumas vagas. E o perfil atual que estamos entrando, que é o perfil alfa, os nascidos após 2007. Então, muita gente até fala que é o perfil mimimi. São jovens que não aceitam muita orientação, muita norma, eles querem fazer do jeito deles. É um perfil, assim, que tem suas dificuldades, mas tem muito benefício, porque eles têm facilidade com tecnologia, que é essa transição, eles nasceram na era da tecnologia, mas se você criar estímulos, toda essa estratégia de gestão dentro, ele se engaja. Você demonstra o porquê do relacionamento interno, porquê da necessidade de cumprir normas. Então, fazer a visualização, a clareza. Porque a maior dificuldade é o colaborador. Mas tem ferramentas para eliminar ou reduzir as dificuldades, não é? Hoje, você falou uma coisa interessante, né? Porque, assim, principalmente pós-pandemia, né? Fala assim, nós tivemos um avanço na tecnologia, na qual com a pandemia, né? Na qual nós levaríamos 10 anos para ter o resultado que nós temos hoje. E nisso fez com que grandes empresas, organizações também dessem um avanço. E essas pessoas, às vezes, mais velhas, igual você colocou, né? Elas não têm essa habilidade, essa aptidão. E os mais jovens têm. Sim. Mas esses mais jovens também, eu falo assim, eu falo que daí vem o comportamento humano, né, que é desafiador lidar com eles. Eles parece que não aceitam, mas antigamente, né, tinha esse hábito empresarial de seguir ordens por questão hierárquica, né? E hoje não. Hoje é mais questão mesmo igualdade. Eles querem uma coisa mais humanizada, porque eu também sei, tipo assim, e realmente essa geração mais nova, eu acho que eles têm um desenvolvimento, até com a tecnologia, comportamental, emocional, que mais acelerado também. E eu queria que você, né, se você pudesse compartilhar com a gente
algumas dicas para essas empresas que encontram essa dificuldade no mercado, porque a rotatividade também desses jovens que entram nessas empresas porque é muito alta. Sim. É muito alta, porque eles acham que também já são donos, já sabem de tudo, não tem que aprender nada, mas eles não têm essa vivência, não têm essa experiência, que é a bagagem que os mais velhos, né, tem, e eles querem acho que ficar rico muito rápido, né? Ganhar muito com pouco, ganhar muito rápido com pouca experiência. Quais são as dicas para essas empresas lidarem com essas situações hoje? Diz que essa geração alfa, eles querem ser felizes. Então, se ele começa em um emprego e dura 3 meses e já não se sente feliz lá dentro, ele sai, mesmo que seja só 3 meses. Mas não tem como você exigir uma constância muito maior daqui para frente. Então, infelizmente, a rotatividade vai ser algo que vai ser normal, digamos assim, pelo perfil do jovem em diante, né? Mas como você consegue reter mais? Se ele busca por estar feliz, você cria estratégias de endomarketing dentro da empresa. Então, se o teu propósito alinha com o propósito dele, então você cria um cronograma de endomarketing, ações internas, desde admitir um colaborador novo, faz uma recepção, uma integração, unindo todo mundo, um café entre a equipe, vamos celebrar o mês das mães. Então, são ações onde ele realmente se sente pertencente. E olha que engraçado, saiu essa semana uma pesquisa na Forbes, né? A notícia na Forbes sobre uma pesquisa de universidade americana que, em 2025, 49% das habilidades atuais para o emprego já vão ser desnecessárias. Nós estamos falando de 2 anos. Então, se de repente você vai lá e estuda questões técnicas mesmo, né? Não digo nem habilidades comportamentais, que é o principal. Então, se você vai lá, estuda ferramentas, tal, para desenvolver a sua função na empresa, em 2 anos já descarta. Está sendo muito rápido. O que a gente esperava mudanças assim, 10 anos, agora, em 2025, 49% já vai ser descartado. Vai ser renovado total. O que eu sempre digo também, nós estamos tendo robôs que se comportam como humanos. Mas nós não podemos ter humanos que se comportam como robôs. Por mais que tenha toda a tecnologia vindo, nós precisamos investir em pessoas. Precisamos avaliar muito bem aquele colaborador que tem um perfil comportamental mais adequado. Qual seria? O adequado é o caráter, é a integridade. Integridade é a palavra da vez mundial. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que no Brasil começou recentemente, mas fora, mundialmente faz anos que é exigido você ter uma integridade dentro do trabalho. O que você espera? Um colaborador que é o melhor de vendas, mas ele leva para casa os copos, as folhas, ele faz umas gambiarras, digamos assim, ou você prefere o colaborador que nem é tão bom em vendas, mas ele preza pelo ambiente, que ele é íntegro no que faz. Então, a maioria dos empresários prezam por esse, porque você está com um comportamento adequado, íntegro, para desenvolver. Ele vai ser um colaborador fiel e desenvolver a empresa, né? Então, o comportamento ainda está acima de competências técnicas. Entendi. Ô Fran, uma coisa, até dentro dessa pergunta mesmo, para a gente poder, dentro da empresa, conhecer o colaborador, né? Tem o tempo de experiência, sim, né? Qual que é o limite, o tempo máximo desse contrato de experiência? O contrato de experiência vai até 90 dias. E não é nem 3 meses, Adriana, porque tem meses que tem 31, 30, 31. Se você contar simplesmente em 3 meses, se passar de 90, der 91 dias,
aí segue por contrato por prazo indeterminado. Então, não vale mais o período de experiência. Então, o máximo é 90 dias e o mínimo não tem. Então, todo mundo faz aquele padrão. 45 dias, renovável, prorrogável por mais 45 dias. Mas você também pode fazer 7 dias, prorrogando por a diferença, que dê até 90 dias. Muitos empresários fazem isso porque eles querem primeiro ter uma avaliação inicial do colaborador na empresa. Em uma semana, 15 dias, já é possível você verificar, sabe? Entendi. E também tem a questão do estágio também, né? Que são duas coisas distintas, sim, né? Sim. O estágio tem tempo determinado ou não? Estágio, inclusive... O Frantê chama água aqui, ó. Se Obrigada. você quiser beber. Obrigada, já vou pegar. O estágio, ele mudou recentemente. Você pode iniciar o estágio a partir dos 16 anos. Desde que você esteja cursando algum ensino, que você esteja em aprendizado, porque a função do estágio é aprender o que você está estudando. Então, pode ser um curso técnico, algum curso específico mesmo de faculdade, porque ele vai até 21 anos. Mas você não tem um limite de até 2 anos. O estágio. Não pode mais que isso. Antes podia prorrogar e ir até 4 anos de estágio, mas agora é 2 anos de estágio. E o estágio não tem nenhum vínculo com a empresa? Não tem vínculo, não. Mas ele precisa estar administrado por uma empresa específica de estágio. Então, você não pode contratar um estágio diretamente para ficar na sua empresa aqui. Precisa ter a administradora do estagiário, enviar relatório das funções. Inclusive, uma das primeiras ações judiciais que eu entrei foi um caso assim. Uma empresa bancária, do ramo bancário, contratou um estagiário para ficar lá fazendo o empréstimo bancário e não tinha nenhum funcionário. Contratou direto? Contratou direto como estagiário. E como assim? O estagiário está para aprender? Com quem ele estava aprendendo? Ele não fazia relatórios, não tinha requisito nenhum para configurar um estágio. Era um funcionário mascarado, para pagar menos. Então, acabei entrando com essa ação judicial e desconsiderou realmente. Foi reconhecido o vínculo de empresa, funcionário e todos os direitos acertados. Mas ele tinha o contrato com essa empresa? Tinha um contrato que não valia. Porque era o contrato direto, contrato de estágio. Eu e você, e só você que é estagiária vai ficar lá trabalhando? Entendi. É totalmente nulo um contrato deles. Até uma coisa interessante, todo estagiário, ele precisa ter alguém supervisionando, acompanhando durante a execução do trabalho. Sim, né? E essa pessoa que supervisiona, ele precisa realizar o relatório de evolução do que vem aprendendo, evoluindo. Depende, a faculdade exigem de 3 em 3 meses, de mês em mês. Então, tem que mandar habitualmente. Entendi. Precisa. E muitas empresas não têm, eu acho que as empresas menores, esse conhecimento, e isso pode gerar futuramente, né, grandes transtornos. Sim, né? Sim. Porque você não está cumprindo com os requisitos mínimos de estágio. E muitas vezes o estágio dessa forma que é realizada, da forma ilegal, é camuflada. E assim como um PJ, vou contratar um PJ para trabalhar para mim. E o PJ, pessoa jurídica, ele precisa abrir o MEI para desenvolver as funções. Mas ele tem o horário para cumprir, tem a pessoalidade, ele recebe o salário. Então, só ele pode estar naquela função, todos os requisitos de funcionário. Que isso é um risco trabalhista enorme também. Uau.
Fran, nós recebemos umas perguntinhas aqui na caixinha de perguntas, né? Nós abrimos nas redes sociais e veio aqui. Uma pessoa perguntou assim: como saber se a demissão é por justa causa e quais direitos eu tenho? É 2 perguntas e uma. Se ela já falou quais direitos eu tenho, ela... Já quer dizer que já aconteceu por justa causa. Olha que engraçado, para chegar nesse ponto de você não saber se foi demitida por justa causa, então não teve clareza nenhuma, não teve clareza nenhuma dentro da empresa. Por quê? Você não pode simplesmente, o funcionário realizou, exceto umas previsões específicas na CLT, que você já pode demitir por justa causa direto. Eu esqueci o artigo 467, se eu não me engano. Depois eu confirmo aqui com vocês, tá? Mas você precisa, primeiro, errinho na empresa, você recebe uma advertência. Depois, uma suspensão. E você reincidindo o seu comportamento que não está de acordo com a empresa, aí sim você é demitido por justa causa. Você recebe um aviso de demissão por justa causa. Então, você assina. Está ciente? Não é possível que esteja anotado em carteira essa informação. Qualquer informação que venha a causar danos a um funcionário, que gera danos morais judicial. Apesar que hoje, inclusive, a carteira de trabalho é online, então poucas anotações você consegue realizar. Mas geralmente na física, tinha ainda empresário que anotava, demitido por justa causa. Isso é extremamente incorreto. Mas a forma de você saber se foi, já deveria estar sabendo, né? Por vários avisos. E se a empresa não comunicou o motivo, seria interessante sentar com o gestor e perguntar: por qual motivo eu estou sendo demitida? É preciso ser claro nisso também. Os direitos, quando você é demitido por justa causa, é apenas saldo de salário do que você trabalhou. Então, se você trabalhou até hoje, dia 19 de outubro, até 19 de outubro você recebe o saldo salarial, o 13º proporcional, férias proporcionais ou férias vencidas, tem férias vencidas, não possui aviso prévio indenizado, então não é possível retirar o fundo de garantia, né, ou a multa do fundo de garantia. E então, a princípio, são esses os direitos. Entendi. Fran, como proceder caso o colaborador abandone o emprego? O abandono de emprego, ele precisa ser mais que 30 dias. Foi uma pergunta também que Foi realizaram? Uma pergunta também. É que a casa abandona o emprego. A empresa, como ela vai enviar uma correspondência até a residência dele, ela precisa se precaver muito bem de que está tentando chamar o funcionário para retornar. Se ele não tiver nenhuma... Por exemplo, tem muitos colaboradores que fazem assim: eu estou de atestado. Não leva o atestado e também não vai para a empresa e não volta. Então, depois que a empresa tentou solicitar os atestados, comprovou, ligou, e em 30 dias, não, é considerado o abandono de emprego. Mas isso também, ele vai fazer um depósito judicial do valor salarial, né, do que tinha a acertar com ele, qualquer benefício que haveria de acertar, é preciso. E interessante é que entre judicialmente, informando que o valor a acertar foi depositado, foi feito um consignado, né, valor depositado, e fazer o requerimento da rescisão contratual por abandono. Entendi. O Fran, e nesse caso ele também não tem direito nenhum, né? Porque ele abandonou. Ele só vai ter
o direito do 13º proporcional, as férias proporcionais. Até onde ele trabalhou. Até onde ele trabalhou. Ele não vê, ele não tem saldo de salário, ele não tem... Muitas vezes até tem que fazer alguns descontos, porque no início do mês ele recebe o vale transporte, vale alimentação, então é preciso fazer todo esse cálculo para descontar isso, se ele não foi trabalhar e recebeu. Então, por isso que judicialmente é muito melhor, para não restar dúvida nenhuma, para depois de um tempo ele não entrar dizendo, que pena, eu estou tentando fazer um acordo, mas a empresa não me pagou. Então, você precisa muito bem comprovar tudo isso. Ô, Fran, nós estamos chegando no final do ano, né? É uma data onde a demanda é maior das empresas, principalmente do comércio, sim, né? Sim. Eles contratam mais colaboradores, contratam freelancers também, né? Qual que é a carga mínima de uma pessoa contratada na empresa, na qual não gera vínculo trabalhista? Porque às vezes, acho que existem duas situações. Aquele que é contratado como freelance, né? Mas às vezes ele está atuando uma carga horária que eu falei, eu não entendo disso, mas que deve gerar um vínculo trabalhista. Aquele freelance que vai todo dia já é desconsiderado, tá? Porque geralmente você tem que ter... O freelance, ele precisa possuir um CNPJ e geralmente é de final de semana no fluxo maior da empresa. Vamos dizer um salão de beleza. Geralmente é sexta, sábado ou domingo que o fluxo é maior. Então, você como... freelance presta serviços para o salão. E em outros dias da semana presta serviço para outras empresas. Então não tem especificamente um mínimo assim, sabe? Mas você precisa, em shopping, vamos dizer em shopping, é quase impossível você fazer freelance em shopping. O mais certo é contratar temporários, sabe? Porque é o menos arriscado. Porque é temporário só naquela época de final do ano. Você contrata nas 44 horas semanais e não corre tanto risco como você contratar freelance para fazer um sábado, um domingo. Aí, de repente, precisou na terça, você chama... Para dar reconhecimento de vínculo, porque daí a pessoa está disponível, mandou mensagem, vou, para você, ela acaba sendo só para aquela empresa. Pode ser reconhecido o vínculo daí. Entendi. Mas tem uma carga mínima, uma carga horária mínima ou não? Não. Entendi. Não tem. É mesmo da configuração dos requisitos de vínculo, que é pessoalidade, valor salarial, cumprimento com as horas. Então, a partir do momento que você tem uma jornada para cumprir, é todo sábado, domingo, é toda sexta, sábado, domingo, horário tal, sou eu que vou lá na empresa e cumpro o serviço, não tenho CNPJ, eu mesmo, só pode ser eu. Então, acaba configurando. Mas, como eu disse, shopping é mais difícil ainda. Tem a natureza de algumas empresas que exigem mais, que é possível a realização de freelancer, né? Mas no comércio, o temporário é o ideal mesmo. Né? E uma outra pergunta também é o quê? Muitas vezes empresas contratam essas pessoas, não sei, a parte, nem sei se cabe o nome de freelance, mas para trabalhar home office, por job, digamos assim, por job. Isso cabe também um vínculo? Se passar assim, como eu posso dizer... essa pessoa, geralmente, é a área do marketing, né? Marketing, às vezes, não é digital. Criação do digital. Coisas que consegue fazer na casa. Geralmente, um perfil desse, ele tem vários clientes. E ele tem o CNPJ dele, da empresa que ele presta serviços. Então, não tem uma carga horária. O ideal, se você, por exemplo, contrata sempre a mesma pessoa, tudo bem que você gosta do trabalho dela, por isso que você dá preferência. Mas você também contratar de outros para demonstrar, nossa, mas
eu preciso desse serviço. Ele atende a minha necessidade, mas ele não tem que cumprir jornada. Não é a pessoalidade dele, porque eu também realizo esse serviço com o outro. Então, voltando naqueles requisitos para reconhecimento do vínculo. Então, se não é só aquela pessoa, na jornada tal, salário sempre, então já não reconhece. Entendi. Ô, Fran, tivemos uma perguntinha aqui, assim, em caso de morte do colaborador, como que a empresa deve fazer a rescisão? No caso de morte, são os dependentes que estão registrados através da Previdência, né? Que foram os informados até perante a empresa, né? Que ou o marido, ou a esposa, o companheiro, que ficou como dependente, filhos, mas o ideal é que você também faça uma ação, faça o pagamento judicial, para que fique muito claro, porque a justiça vai habilitar os dependentes possíveis para receber esse salário. É como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, todos os direitos ao falecido, como não justa causa, vão para os dependentes habilitados no processo daí. Bacana. Fran, assédio moral dentro das empresas. A gente sabe que acontece muito, né? Como que eles devem se reportar? Tanto quem está sofrendo o assédio moral, porque normalmente a maioria dos casos são mulheres, né? Sim. E às vezes por medo de perder o emprego, ou até ameaças feitas a elas, né? Sim. Como que elas devem se portar diante desse caso? Em empresas pequenas é até mais complicado, porque você não tem superiores para reportar. Geralmente é o teu superior direto que realiza. Geralmente vem de um superior esses assédios. Mas, se a estrutura é grande, possui um RH, possui um compliance que tem o canal de denúncias, você precisa realizar o canal de denúncias. Informar no canal de denúncias. Porém, é muito complicada essa situação. Você precisa... O ideal é garantir provas disso que está ocorrendo. Então, ou por mensagens, vai ter que ter provas por mensagens, ou por e-mail, ou testemunha. Geralmente, testemunha também está trabalhando na empresa. Mas... se não houver provas específicas, fica mais complicado para você comprovar isso. O ideal havendo provas, pede a rescisão, a demissão, né? Com um pedido de demissão, ela não vai ter todos os direitos como sendo demitida, mas ela consegue alterar judicialmente através das provas, informando que ocorreu assédio. Cabe danos morais por conta do assédio, mas vai ouvir testemunha, vai analisar as provas e todo o tempo o que causou, né? Mas se não possui provas, infelizmente é a realidade no Brasil. Você acaba saindo pela tangente e não dando continuidade nisso. Lamentável. É a realidade, principalmente em empresas pequenas. É lamentável. Em empresas pequenas também existem muitas empresas familiares. Né? Que é onde geram muitos conflitos. Talvez não sejam nem esses, né, de assédios, mas quais os principais hoje conflitos dentro de empresas familiares? Mas o assédio, ele configura também na questão daquela pegação no pé. Então, a empresa familiar, geralmente ela é tão alinhada assim entre ela que qualquer de fora, colaborador de fora, eles viram um intruso. Então, muitas vezes, tive vários clientes que são empresas familiares que você acaba eles se unem
contra o colaborador que é de fora. Então, não ouvem, pegam no pé, exigem metas superiores ao colaborador que é de fora, e ele tem que fazer carga acima, ou fazer as funções de quem é da família. Então, sabe, assim, é injusto muitas vezes. Mas a forma de proceder é provas também. Provas documentais, nesse caso, sendo o único colaborador, você acaba não tendo uma testemunha. Geralmente procurar novo emprego, infelizmente. Entendi. Também. Fran, hoje, se você pudesse aqui, para todas as empresas do mundo aqui, todas as empresas do mundo que vão nos assistir, né, dentro da área do direito trabalhista, 3 grandes dicas que você daria para essas empresas, independente se elas sejam pequena, média ou grande porte. Das principais dicas para até ter um engajamento da equipe, para você poder ter uma produtividade, porque a equipe que não está engajada, inicie na estrutura da sua empresa pensando no seu propósito. Propósito da empresa, missão, visão e valores, para onde ir, quais serviços prestar, e depois disso alinhar as normativas internas, desde as regras internas, como descrição de cargo, integração do colaborador novo, posicionando e a manutenção desse colaborador, que seria o terceiro passo. Então, primeiro é o passo da empresa, segundo para o colaborador, e o terceiro a manutenção, que é ações de endomarketing, integração muito bem acolhedor, feedback, reuniões. Então, aquele alinhamento de comunicação que une a equipe. E não tem como a produtividade ficar abaixo se você tem esses 3 pontos. Entendi. Uma outra... aconteceu recentemente, outro dia eu estava lendo uma reportagem e uma coisa me chamou muita atenção. Eu falo assim, tem sempre as 3 vertentes, né? Sim. Tem sempre as 3 vertentes, a verdadeira, do bandido e do soldado, né? Mas vamos lá. Uma empresa, ela contratou uma profissional lá para ajudar ela no desenvolvimento de equipe e tal, né? Só que nisso não foi criado um contrato. Eles fizeram um acordo verbal. E dentro desse acordo verbal, acabou que não deu certo, né? Cada um com as suas funções. E no final... você que não, aí fica aquele, diz que me disse, você não cumpriu com a minha, você não cumpriu com a sua. Não, mas eu tenho as provas, eu tenho essas provas. E ambas com a mesma alegação, né? Como proceder nesse caso? Mas a pessoa foi contratada, admitida para... Ou só para prestar serviços? Para prestar, como se fosse autônoma? Como se fosse autônoma, para prestar serviços. Tanto é que ela ia uma vez na semana na empresa. É como se fosse uma consultoria, digamos assim, né? Uma vez por semana, presencialmente, se era só esse contato que ela possuía com a empresa, é difícil. Mas se todos os outros dias da semana ela precisava enviar relatório, seria um trabalho híbrido. O trabalho home office de um certo período e outro presencial. Eu vejo que muitas vezes a pessoa sabe que ela foi contratada para prestar a consultoria. Mas aí ela fica chateada por encerramento da consultoria, ela quer entrar judicialmente para reconhecer o vínculo porque ficou magoada. Então eu vejo que falta um bom senso, às vezes, de ambas as partes. Claro que a parte deveria, o empregador, o empresário, né, que não estava contratando a funcionária, mas ele poderia alinhar muito bem o que ele esperava, né, suas expectativas, o período, e comunicá-la contratualmente. Havia algum contrato sobre isso? Nenhum, pelo que eu vi. Então,
é muito confuso. Se de repente a gente tem que analisar o período. Será que ela ficou 1 ano prestando esse serviço? E qual era o período habitual? Entende? Então, tudo você precisa analisar conforme a caso específico. É caso a caso, né? Se era 1 mês somente, você não tem como já reconhecer um vínculo só para pontuais questões. Eu sempre falo que às vezes nós criamos guerras desnecessárias no ambiente de trabalho. Se ela sabia que era uma consultoria e quer o reconhecimento, então está criando uma situação desnecessária. Se a empresa contratou como uma funcionária e não está querendo acertar, é um conflito desnecessário também. Então, nada melhor que um acordo, não é verdade? Então, vamos lá. Qual era a real expectativa? Indo para o judicial, inevitável, que o juiz vai, como imparcial, analisar, não é mesmo? É que eu falo assim, cada caso é individual, empresa, né? É algo muito complexo também, né? Cada caso é caso. Maravilha. Fran, estamos quase chegando nos minutos finais aqui, já estamos a quase 1 hora desse bate-papo gostoso, né? Eu sei que nós ficaríamos aqui a noite toda compartilhando. Falei assim, quando o bate-papo é bom, a hora passa voando, que a gente nem vê, né? Com dicas, com toda essa experiência aí. Mas eu queria que você, nesses minutos finais, compartilhasse com a gente, durante a sua trajetória, que você já teve muitos e muitos casos. Qual foi o caso que você pegou, que realmente marcou você, sabe? Aquele que realmente deu um case bacana. Sabe, não foi um caso de intervenção minha, mas foi um caso que me marcou, o que a falta de comunicação e a falta de postura do gestor pode causar. Uma empresa onde tinha, acredito que 10 colaboradores, eles possuíam uma geladeira onde todos colocavam sua refeição, o seu salgado, lanche na geladeira. Então, tinha sempre uma pessoa que estava comendo a refeição dos outros. E ninguém descobria. Então, sempre comendo, o que uns 3 fizeram? Pegaram uma coxinha, colocaram laxante, uma boa dose de laxante dentro dessa coxinha e colocaram na geladeira. E o que aconteceu? Descobriram finalmente a pessoa, porque a pessoa precisou ser internada, ela comeu, passou mal, que precisou ser internada, mas aí que chegou aos ouvidos do gestor, quando já o problema havia explodido. O que eu falo? Se eu houvesse realizado feedbacks habituais, reuniões, ouvir individualmente cada colaborador, saber dos problemas internos, não teria chegado até esse ponto. Se o gestor, ouvindo esse problema, tivesse agido, não teria causado um problema tão grande. Ele, quando me reportou, ele estava chocado, porque ele falou, o que está acontecendo na minha empresa que eu não sei? Então, você não pode chegar num ponto onde já a rédea foi perdida. É preciso estruturar desde o começo e investir na comunicação. São pessoas, você precisa se aproximar, você precisa saber quais são as dificuldades, quais são as habilidades de quais são os problemas internos. Teve uma empresa que criou uma dinâmica assim, vamos chegar para conversar. Tá, vamos lá, quero que vocês coloquem 3 pontos no papel que vocês enxergam aqui na empresa que está precisando arrumar. Uma colocou, tá faltando filtro de café. A outra falou que tá um piso quebradinho ali. Porque colocou 3 problemas, então como que você faria para resolver? Então, cada um precisa também fazer a sua parte, cada um precisa enxergar o além. Tudo bem que nós sabemos que há uma descrição de cargos e salários, mas você alinhando o propósito, engajando, o colaborador faz além. Ele faz parte daquela equipe. Então, para ele não é um peso olhar o ambiente, olhar a necessidade e ter que ser
instigado a isso. Eu sempre falo também que se o seu colaborador não atende a sua expectativa, pode ter certeza que a sua gestão também não está atendendo a expectativa dele. Porque é sempre culpa do gestor, digamos assim. Aquele velho ditado, é reflexo, né? É reflexo. Ele não pode permitir. Se ele quer integridade na empresa, ele precisa verificar o que está acontecendo, aplicar sanções e não permitir. Porque o colaborador sabe aquele colaborador que ele é um bom profissional, está sempre chegando no horário, faz tudo conforme o contrato exige, e tem aquele que nunca cumpre, chega atrasado e discute, causa intriga. Chega um ponto que o bonzinho se torna igual àquele, a tal da maçã podre. Se você, como gestor, não tomar uma atitude, vai enraizar e perde controle, que causam proporções até muito maiores que o esperado. E poderia ser evitado, né? Sim. Com tudo isso que você trouxe aqui pra gente, numa boa conversa clara e objetiva, né? Como diz, colocando os pingos nos is. Que bacana. Fran, olha, a gente já está aqui, igual eu falei, há quase uma hora já uma hora aqui. Muito eu queria bom. agradecer, né? Agradecer mais uma vez por você compartilhar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu conhecimento. E ser essa pessoa sempre em prol, disposta a ajudar os outros, fazer o bem, né? Ajudar a população, quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar depois, a população de Londrina, tá? Queria agradecer. Obrigada, é um prazer sempre participar. A gente precisa marcar mais. Vamos marcar mais, né? Hoje a gente conheceu mais um pouquinho do seu trabalho, né? Algumas dúvidas que eles mandaram aqui. Quem sabe onde a gente traz uma pauta específica, porque dentro do direito trabalhista existem muitos casos específicos. Então, de repente, a gente até deixa aqui nos comentários, né? Uma sugestão, de repente, de uma pauta específica. E quem sabe a gente não marca um outro bate-papo. Com certeza, será um prazer. Fran, então Deus abençoe, fique com Amém, Deus. você também. Obrigada por ser essa mulher. Fala assim, existe aquela mulher que é cheia de conhecimento, aquela pessoa que é cheia de conhecimento, que tem vários cursos, MBA, vive constante aprendizado, mas ela guarda tudo para ela, né? Aquela pessoa, ela tem medo de compartilhar, tem medo de ensinar o próximo, se sente, às vezes sente desafiada, às vezes, né? E aquela pessoa sábia, né? Que ela tem todo o conhecimento, mas eu falo que ela tem a sabedoria. E a sabedoria é algo que eu falo que é individual, né? Que cada um busca, a gente busca com o pai. Sim. Não tem como a gente comprar, né? Não tem como adquirir. É algo íntimo. E a pessoa sábia, ela compartilha todo esse conhecimento com o objetivo mesmo de ajudar o próximo, transbordar na vida das outras pessoas. Sim, e você é uma mulher muito sábia, cheia de sabedoria. Obrigada, Adriana. Nossa, uma honra ouvir isso de você, viu? Obrigada. Muito sábio. Aprendi muito aqui, sempre aprendo com você. Gente, eu queria agradecer a vocês que ficaram aqui até agora, aqui nessa noite abençoada aqui de quinta-feira gostosa, né? Lembrando que toda terça e quinta-feira, 19h30, nós temos episódio novo aqui no nosso canal no YouTube. Peço mais uma vez de coração, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique nesse botãozinho aqui, se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua inscrição. Caso você conheça uma pessoa que ela precisa ouvir isso aqui, assim como tantos outros episódios, e não tem tempo, às vezes, para estar parando, assistindo, tem uma vida mega corrida, nós estamos também no Spotify, tá? O Spotify Studio Podcast Londrina, e no Spotify você pode escutar de onde você estiver, seja na sua casa, seja no trânsito, seja na academia, seja fazendo uma caminhada, seja aí para quem está fazendo almoço, de onde você estiver, você escuta a gente aqui no Spotify, tá bom? Gente, beijo grande, beijo meu e da Fran, fique com Deus, até mais, tchau! Aê!